Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Economia Explica. Aqui a gente pega os temas do dia a dia, desses que parecem simples, mas tem toda uma engrenagem por trás. E mostra como a economia está ali, agindo silenciosamente. E hoje o nosso papo é sobre um fenômeno que todo mundo vive todo ano, sem nem perceber direito. Sabe quando você entra no supermercado, encontra o ovo de Páscoa em janeiro? Ou quando você encontra o panetone já em outubro? Ou melhor, você já tentou comprar flores no Dia das Mães e quase caiu para trás com o preço? Pois é, a gente vai falar sobre a precificação de produtos sazonais. E você vai perceber que isso não é só marketing ou coincidência. É uma estratégia econômica que envolve muito planejamento, comportamento de consumo, gestão de estoque e, é claro, muita demanda concentrada. E o mais legal é que essa precificação não acontece só nos produtos físicos. Ela acontece também nos serviços que você usa, nas experiências que você consome e nos lugares que você frequenta. Quer ver só? Em janeiro, as academias lotam. A galera animada com a perspectiva e a ideia de ano novo, versão nova. Em junho, os restaurantes românticos ficam lotados e é difícil até fazer uma reserva. E em dezembro, nem se fala. Salão de beleza lotado e é um corre-corre para conseguir deixar tudo pronto antes da virada do ano. E tudo isso segue uma lógica sazonal, e compreender essa lógica muda completamente a forma como a gente consome, como a gente empreende e o nosso planejamento financeiro. E é isso que a gente vai destrinchar no episódio de hoje. Vamos entender por que os preços mudam tanto de acordo com a época, como as empresas se preparam para isso e o que acontece nos bastidores da precificação e, principalmente, como tudo isso afeta o nosso comportamento. Se você tem curiosidade por economia, mas também quer dicas práticas para lidar melhor com o seu dinheiro, seja como consumidor ou como empreendedor, fica com a gente até o final, porque esse papo vai abrir seus olhos para muita coisa que antes só parecia coincidência. E é claro que, se você curtir esse conteúdo, vamos aproveitar para se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais Economia Explica, no Instagram e no Spotify. E compartilhe também com aquele amigo que vive dizendo que as coisas estão tudo caras só porque é dezembro. E aí, vamos entender que existe muita economia por trás disso tudo. Quando a gente fala em sazonalidade, parece que é algo super técnico, não é? Mas na verdade é um termo bem simples. São produtos ou serviços cuja procura ela varia no decorrer do ano, normalmente concentrada em uma época específica. E essa variação, ela não é aleatória. Ela está diretamente ligada a comportamentos sociais, datas comemorativas, climas e até ciclos de consumo que se repetem ano após ano. Essa lógica vai muito além de chocolate. Ela aparece em vários momentos do ano. No fim do ano, por exemplo, tem a explosão de panetones, espumantes e presentes. Em junho, flores e jantares românticos disparam. No inverno, aumentam as vendas de roupas quentes, cobertores e aquecedores. E quando chega o verão? É a vez do ventilador, do ar-condicionado e até do protetor solar encarecerem. Isso acontece porque a demanda desses períodos sobe muito. E os comerciantes que já se preparam para esse pico aproveitam para ajustar os preços. E nem sempre o que está por trás é só lucro. Muitas vezes tem um custo extra de logística, armazenamento, contratação de temporários e até risco de sobra de estoque, que pode virar prejuízo. E é interessante parar para pensar que a gente participa desse ciclo sem nem se dar conta. Você já percebeu que muitas das vezes você nem quer tanto um produto, mas sente uma pressão para comprar porque é o período ou está na época de consumir aquele determinado item. O calendário ele influencia diretamente o nosso consumo. Então, datas simbólicas como o Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, a Black Friday ou o retorno às aulas influenciam diretamente a nossa rotina de consumo. E a indústria entende isso. Ela se antecipa, cria campanhas, molda desejos e, claro, ajusta os preços conforme a expectativa de venda. No fundo, a sazonalidade é um grande acordo entre o tempo, o mercado e o nosso comportamento social, e a precificação segue esse fluxo. Então, da próxima vez que você encontrar um produto do nada no supermercado, tipo panetone em outubro ou ovo de Páscoa em janeiro, já sabe. Aquilo ali não é improviso, é estratégia, é antecipação. E é, acima de tudo, economia aplicada ao calendário da nossa vida. E é aí que entra o ponto-chave do nosso episódio. Como esses preços são definidos?
O que influencia essa formação e o que as empresas fazem para aproveitar ou sobreviver aos picos e vales da sazonalidade. Tá, mas agora vamos entrar no que realmente interessa. Por que esses preços variam tanto? Porque, vamos ser sinceros, ninguém gosta de chegar no mercado e perceber que o mesmo produto que custava R$ 15 semana passada, agora está 30. É isso que acontece geralmente, por um motivo bem conhecido na economia, a famosa relação entre oferta e demanda. Se mais pessoas querem um produto ao mesmo tempo e a quantidade disponível não dá conta de todo mundo, o preço sobe. É simples assim. Quanto mais desejado o produto, maior o poder do vendedor de ajustar o preço para cima. E isso vale tanto para um ovo de Páscoa como para uma consulta médica. Pensa assim: na Páscoa, a demanda por ovos de Páscoa aumenta, explode. Os fabricantes eles até planejam, aumentam sua produção, mas o período de venda é curto. Se eles não acertam a medida certa, correm o risco de ter prejuízo, inclusive com sobras de estoque. Então, o que eles fazem? Distribuem os produtos antes, aquecem o desejo do consumidor com propagandas, cria escassez controlada e ajustam o preço de acordo com a velocidade da procura. É uma equação complexa entre risco, expectativa e comportamento. Quando o produto é perecível, como o exemplo das flores no Dia das Mães, é preciso que essa precificação cubra o risco de não conseguir vender tudo a tempo. E não é só a demanda que explica o preço, viu? Muitas vezes o custo para produzir e distribuir um produto sazonal também são maiores. Pega, por exemplo, a floricultura, no Dia das Mães. Ela precisa de mais flores em estado perfeito, num curtíssimo espaço de tempo. Isso significa uma logística mais cara, mais funcionários temporários, entrega mais rápida, embalagem personalizada e também a campanha de marketing. Tudo isso entra no preço final. E mesmo que você ache caro, para o vendedor, o risco de errar e perder a data é ainda mais alto. Ele tem que acertar no estoque, no time, na divulgação e torcer para não sobrar nada na segunda-feira. E olha como isso está em tudo. Por exemplo, os salões de beleza no mês de dezembro. Todo mundo quer cortar o cabelo, pintar, se arrumar, fazer unha, tudo isso antes do Natal e do Ano Novo. Os horários ficam disputados, os profissionais sobrecarregados e os preços explodem. Às vezes, essa variação no preço é apenas lógica de mercado, mas muitas das vezes elas também refletem um custo extra, como a contratação de mais pessoal, pagamento de horas extras e até o aumento do uso de insumos. Então, quando você vê um produto ou um serviço mais caro em determinada época do ano, não é só aproveitamento, como se diz, é a resposta de um movimento social de consumo e todas as consequências que elas refletem. A questão é, as empresas que conseguem antecipar esse movimento saem na frente. E não só lucram mais, mas também evitam desperdício e se posicionam melhor no mercado. Agora, você já parou para pensar quais são as estratégias que elas utilizam para planejar tudo isso? A gente vai te mostrar como funciona a precificação estratégica, como o marketing entra nessa história e o que o calendário comercial tem a ver com tudo isso. Então, até aqui a gente aprendeu que os preços mudam de acordo com a demanda e escassez e de outros custos envolvidos. Mas tem uma outra parte muito importante por trás dessa história, que às vezes passa até desapercebido, que é toda uma estratégia por trás dessa precificação. Empresas que trabalham com produtos ou serviços sazonais, elas não esperam a demanda crescer para poder agir. Elas planejam com meses de antecedência, estudam todo o comportamento do consumidor, a demanda dos anos anteriores e traça todo um planejamento. Tem toda uma estratégia bem definida por trás tanto do preço quanto do estoque e, claro, da comunicação. Quer um exemplo clássico? Dá uma olhada nas lojas de varejo no fim do ano. Muitas delas já começam a montar as campanhas de Natal em setembro. Isso inclui definir quantos produtos serão comprados dos fornecedores, como será o parcelamento, quais itens terão preço cheio e quais itens terão desconto estratégico. Tem também toda a parte do marketing, o visual da vitrine, as palavras que ativam o consumo emocional, os combos tipo leve 3, pague 2. Tudo isso é pensado para estimular a sensação de urgência e aumentar o ticket médio, que é quanto cada cliente gasta em média numa compra.
Outra estratégia muito utilizada é a da precificação dinâmica. Isso significa que o preço não é fixo. Ele pode variar de acordo com o comportamento do consumidor, com o estoque disponível, a proximidade da data esperada e até mesmo com a concorrência. Um exemplo bem prático é como no Dia dos Namorados. Um restaurante pode ter um valor para reservas feitas com antecedência e outro preço bem mais alto para quem deixa para a última hora. Na prática, é como se o preço fosse uma conversa constante entre quem vende e quem consome, ajustando o tempo todo ao que está acontecendo no mercado. E a gente não pode esquecer da precificação psicológica, que também é muito usada em períodos sazonais. Sabe aquele clássico R$ 29,99? Parece besteira, mas não é. Essa vírgula no final faz o cérebro entender que é mais barato, mesmo que a diferença seja apenas de um centavo. Empresas também utilizam estratégias como oferta relâmpago, últimas unidades, edição limitada, tudo para estimular o chamado gatilho da escassez, que aumenta o senso de urgência do consumidor. E isso funciona, porque nesses períodos do ano a gente já está mais emocional, mais propenso a gastar, seja por pressão social, seja por afeto, seja por impulso. O mais curioso é que muita gente acha que tudo encarece do nada, como se fosse uma simples maldade do mercado. Mas o que estamos vendo até aqui é que tudo tem por trás um planejamento, muita análise e muita estratégia envolvida. E o melhor, quando a gente entende como tudo isso funciona, a gente se torna um consumidor mais consciente. E se for um empreendedor, um vendedor bem mais preparado. Isso tudo porque a sazonalidade, quando é bem aproveitada, não se trata só de um período do ano, mas a oportunidade para o seu negócio. Essa altura, talvez você esteja pensando: ok, eu entendi a lógica, mas será que isso realmente afeta meu dia a dia? A resposta é sim, o tempo todo. A gente é impactado por variações sazonais de preço muito mais vezes do que a gente imagina. E não só em datas óbvias, como Natal ou Páscoa, mas também em momentos bem cotidianos, tipo uma simples ida ao salão de beleza em dezembro. Dezembro, aliás, é um ótimo exemplo. Parece que a vida acelera, todo mundo quer resolver tudo, isso antes do ano acabar. Você vai cortar o cabelo? O preço subiu. Quer fazer uma limpeza nos dentes? Não tem mais vaga. E se vai viajar, se prepare para pagar o dobro em hotéis e passagens. E o mais curioso é que a gente aceita. Isso porque faz parte da nossa cultura coletiva de corrida de fim de ano. E aí o mercado já sabe e se prepara para esse momento, inclusive lucrar com essa demanda explosiva. E não só em produtos ou serviços. A sazonalidade afeta até nossa rotina de autocuidado, nossas decisões de compra e até nosso lazer. Quer ver? Janeiro, todo mundo começa o ano com promessas de cuidar da saúde. Resultado: matrículas em academias disparam, o preço dos planos promo vira plano premium. E se bobear, você ainda entra na lista de espera para fazer a avaliação física. Já reparou como tem mais publicidade de academia, alimentação saudável e roupas fitness nesse período? Não é à toa. O mercado entende que ali existe um pico de motivação e transforma isso em oportunidade de venda. E tudo isso reforça o quanto o calendário impacta na nossa vida, inclusive nos nossos desejos, no nosso comportamento e até na nossa percepção sobre valores. Na época certa, determinado produto ou serviço vira algo simbólico, ou seja, um jantar passa a ser um ato romântico, uma caixa de bombom vira presente e um simples corte de cabelo marca o início de um novo ciclo. Ou seja, a sazonalidade não é só sobre comprar, mas o que aquela compra simboliza e traz de sentimento afetivo naquele período do ano. E o mercado sabe explorar muito bem isso. E se você chegou até aqui, você já entendeu que os preços variam não é por acaso. Tudo isso é resultado de estratégia, planejamento, comportamento coletivo e até emoções que mudam de acordo com a época do ano. Falamos sobre o que são produtos sazonais e vimos exemplos do dia a dia. Explicamos por que os preços sobem, exploramos as estratégias de precificação que as empresas usam e mostramos que tudo isso tem a ver da forma como a gente vive, consome e se organiza no decorrer do ano. E talvez o mais importante seja perceber que quando a gente entende o que está por trás dos preços, a gente ganha mais autonomia nas nossas escolhas.
Se você é consumidor, pode se planejar melhor, aproveitar as promoções fora de época, fugir dos picos de preço. Se você é empreendedor, pode usar o calendário a seu favor, se preparar com antecedência e aplicar estratégias que fazem o seu negócio vender mais, sem depender da sorte ou do improviso. Agora, a gente quer saber de você. Qual foi o produto que mais lhe surpreendeu com a subida de preço em uma determinada época do ano? Outra, você já se planejou para comprar determinado produto antes da alta temporada e economizar? Diz aí pra gente. Coloca tudo aqui nos comentários que a gente quer saber as suas experiências no dia a dia. E claro, se curtiu esse episódio, já aproveita para dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir o Economia Explica também nas redes sociais e nas plataformas de áudio. A gente tá no Instagram, no YouTube e no Spotify. Tem episódio novo a cada 15 dias, com temas práticos, curiosos e sempre com um olhar econômico que vai te ajudar a entender melhor o mundo. Então, obrigado por acompanhar a gente até aqui. E a economia, ela está em tudo. E nós estamos aqui para mostrar isso para vocês de forma leve e desconstruída. Até o próximo episódio do Economia Explica.